Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Guimarães e fiz uma pequena seleção de questões para o concurso da Secretaria de Educação, tá certo? E nessas videoaulas eu vou fazer as correções para vocês de cada questão. Hoje serão as questões do Microsoft Word e farei todas de acordo com o edital de vocês, tá certo? Vamos então para a primeira questão. Diz o seguinte: no Microsoft Word 365, a que impede que a última linha de um parágrafo apareça na parte inferior de uma página é conhecida como estilo de parágrafo. Isso nós vimos em sala, tá certo? Vamos aqui para a ferramenta Microsoft Word. Temos aqui o Word e eu joguei um texto aleatório, onde o último parágrafo corresponde aí, eu coloquei em vermelho, ao último texto que está no final do documento. Quando eu inserir uma linha em branco, automaticamente esse conteúdo será jogado para a página posterior, quando na realidade as pessoas esperariam que a última linha que fosse passada para a próxima página. No entanto, existe um controle de linhas órfãs, viúvas, que faz exatamente esse gerenciamento. Então, se eu pressionar, por exemplo, um Enter aqui, vocês vão perceber que todo o parágrafo foi jogado para a página posterior. Isso por quê? Porque exatamente aqui na parte de parágrafo, onde nós temos o controle de linhas órfãs, viúvas, é que determina que uma linha não deverá ficar só na próxima página, como também uma linha sozinha na página anterior. Isso geraria órfã ou viúva. E dessa forma, o Word é obrigado a jogar todo o texto para a página posterior, certo? Isso corresponde então à questão, nesse caso, errada, porque ele diz que é conhecida como estilo de parágrafo. O estilo de parágrafo, na realidade, é essa área aqui, estilo onde você tem normal, sem espaço, título 1, título 2, são formatações para o seu estilo de documento, tá certo? Então, na questão aqui, a resposta seria errada e eu deixo para vocês marcado exatamente aqui a opção de ferramentas do parágrafo e o item controle de linhas órfãs e viúvas. Então, a resposta certa seria controle de linhas órfãs e viúvas e não estilo de parágrafo, tá certo? Vamos então agora para a questão número 2. No Microsoft Word, o layout da página na orientação paisagem permite a visualização do documento em uma tela na posição vertical. Bom, isso aí é bem básico, né? Acredito que vocês entendam que é um vertical e um horizontal. Se vocês olharem aqui novamente no Microsoft Word, você tem aqui a ferramenta, o grupo, né, de ferramentas na guia Layout. E aí eu tenho aqui as minhas ferramentas, onde uma delas é orientação. E aqui vocês vão encontrar retrato e paisagem. E como diz a questão, paisagem é horizontalmente, tá? Então, não na posição vertical. Por isso, também está errada essa questão. E eu coloquei para vocês aqui explicando o layout, a posição, orientação, retrato e paisagem, como diz a questão, corresponde não a vertical, e sim horizontal. Simples, né, pessoal? Vamos para a questão número 3. Vamos lá. Questão número 3. No Word 2016 é possível inserir fórmulas que permitam similarmente ao Excel 2016. Somar números que aparecem em uma linha de uma tabela, usando-se, por exemplo, a seguinte fórmula: igual soma esquerda. Algumas pessoas não sabem disso, tá? Mas quando nós acessamos o Microsoft Excel, eu poderia usar qualquer fórmula ou função do Excel aqui, mas ele fala sobre o Word 2016. Então vamos abrir aqui o nosso Word e vocês podem inserir uma página em branco, por exemplo, para só mostrar isso aqui, e nós temos a guia Inserir e a ferramenta Tabela. Se você insere uma tabela comum, aqui vocês não podem fazer muita coisa não, tá? Mas olha que interessante. Se vocês clicarem em inserir tabela e clicar em planilha do Excel, mantendo-se ainda no Microsoft Word, como podem observar o nosso cabeçalho, eu poderia jogar qualquer valor aqui, selecionar uma área, por exemplo,
dar o nome, por exemplo, de esquerda, que aí seria renomear células, e em qualquer momento eu poderia escrever igual a soma de quê? De esquerda. E aí, dessa forma, nós teríamos a função somando todo o valor que está nessa área selecionada. Se eu, por exemplo, digitar aqui 150 ou digitar aqui 110, eles vão somando automaticamente, porque a função foi para somar, que está à minha esquerda. Se vocês observarem, isso aqui ainda é no Word. Se eu clicar fora, ele me mostra uma tabela comum, porque eu ainda estou no Word, tá certo? Mas se eu executar um duplo clique, ele me vincula às ferramentas do Excel, ainda se mantendo no Microsoft Word. E aí eu posso executar qualquer comando que vocês utilizam no Microsoft Excel sem nenhuma dificuldade. E meu documento ainda será um DocX, e essa planilhazinha que está dentro do Word faz parte do meu arquivo, tá? DocX, e não XLSX. Com isso aí, nós podemos garantir que a resposta aqui está certa, ok? E aí vamos para a questão de número 4. No Microsoft Word, para inserir uma tabela como imagem dentro de um arquivo, é necessário que a tabela esteja em formato XLS. Bom, praticamente aí eu já respondi para vocês, né, quando eu falei da questão anterior. Nesse caso está errado, eu posso inserir uma tabela à vontade aí e meu documento continua sendo DocX ou Doc se eu salvar numa versão anterior a, por exemplo, 2003, certo? Então essa questão está incorreta e eu já tinha respondido isso em conjunto com a questão anterior. O formato dos arquivos do Word, padrão é Doc ou DocX, né? DocX a partir da versão 2007. E o Excel é XLSX a partir de 2007. Como o PowerPoint também é o PPT ou PPTX na versão 2007 ou superior, tá bom? Um grande abraço, vamos para a próxima questão. Questão número 5, essa é bem fácil. Para sublinhar uma palavra no texto é necessário selecionar a palavra e, em seguida, clicar no botão S da barra de ferramentas ou acionar simultaneamente as teclas Ctrl e S. Realmente é bem simples isso, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: eu não preciso selecionar, certo? Eu posso clicar na palavra e pressionar aqui o botão S, certo? Para sublinhar, ok? Então ele vai aplicar o sublinhado, como diz a questão. Se vocês quiserem executar também pelo teclado, seria Ctrl S. Ctrl S sublinha, Ctrl S remove o sublinhado, ok? Então nesse caso está corretíssimo. Lembrando que ele diz o seguinte: para sublinhar uma palavra é necessário selecionar a palavra e em seguida clicar no botão S. Poderia sim alguém questionar quando ele diz que é necessário selecionar. Quando ele diz que é necessário, você poderia selecionar aqui e clicar em negrito, itálico, sublinhado ou simplesmente sublinhado. Ao meu ver, né, você poderia questionar quando ele disse que é necessário. Seria a única questão, mas essa banca realmente já foi questionada sobre isso e a CESP não aceitou a defesa em relação à necessidade de selecionar. Embora se possa criar no Word 2016 um sumário com entradas que indiquem os números de páginas, os títulos de um documento, não é possível que esses números sejam atualizados de forma automática, caso o usuário faça alterações de conteúdo que afetem a paginação do texto. Bom, pessoal, vamos então entender, tá, como funciona isso. Quando a gente cria um sumário, eu vou pegar um parágrafo qualquer desse texto aqui, eu acho que esse parágrafo vai servir. Vamos criar um novo documento. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Vamos substituir aqui está invertido, pronto, introdução. Jogar esse texto aqui, quebrar a página para fazer o início do nosso trabalho. Simular uma digitação, quebrar a página novamente, fazer uma conclusão.
E finalizando com a bibliografia. Se vocês observarem o nosso documento agora, podem perceber que nós temos a introdução, o desenvolvimento, conclusão, bibliografia. Eu agora vou fazer a formatação com o sumário, tá certo? Vamos aqui para o início do documento. Eu posso clicar na palavra introdução e defini-la como título 1. De preferência aqui, posso diminuir a fonte e colocar uma cor escura ou negrito. Utilizo o pincel para capturar as propriedades. Aplico nos demais títulos. E agora quero colocar no início do meu documento uma página em branco, tá? Então eu posso clicar em inserir página em branco ou simplesmente fazer o que eu fiz, pressionar Ctrl Enter. E agora eu vou simplesmente clicar em referências, sumário e sumário. Automaticamente o sumário será montado de acordo com o que nós fizemos. Mas o que é que diz a questão? A questão diz que não é possível, né? Que o usuário, não é possível que esses números sejam atualizados de forma automática, caso o usuário faça alterações de conteúdo que afetem a paginação do texto. Negativo, tá? Eu vou simular isso aqui agora. Eu vou chegar no final da minha construção do meu trabalho, do meu texto aqui, e vou inserir mais textos, mais conteúdo, certo? Simulando uma digitação. Nesse caso, já vamos passando de 12 páginas, 13, 14, 15, vamos chegar em 18, que coincidentemente é a minha idade. Pronto. E aí vamos para o início do documento, aqui, e percebem que eu tenho 16, tá? 18 páginas no total aqui. Vou até ir me deslocar, né? Até o final, mostrando que eu tenho 18 páginas. A minha bibliografia está na página 18. Vou para o início aqui e eu mostro que a minha atualização não foi feita. Mas olha que interessante. Eu posso simplesmente clicar aqui, atualizar o sumário. Posso atualizar apenas os números da página ou ele inteiro, tanto faz. E ele refaz toda a numeração automaticamente. Então, com essa explicação, podemos garantir que essa questão está errada. Tá certo, pessoal? E agora vamos falar sobre a questão de número 7. No Office 365, tanto no Word quanto no PowerPoint, a função limpar toda a formatação aplica no texto, no texto selecionado, que pode estar sobrescrito em negrito, itálico e com fonte na cor vermelha, por exemplo, o estilo de formatação padrão. O que vai acontecer? Na realidade, pessoal, eu tenho aqui um texto, eu posso pegar uma frase dessa aqui e colocar uma cor diferente, num taxado, itálico, negrito, uma fonte até maior, pegar uma outra frase aqui e colocar numa cor diferente, num tipo de fonte diferente, num tamanho diferente, e pegar uma outra frase também aqui e modificar bastante, tá? Então, nesse caso aí, eu estou simulando uma formatação bem diferenciada, fazendo uma bagunça aqui no nosso texto, para mostrar que eu posso sim limpar a formatação, inclusive se eu colocar aqui um sombreamento, tá? Colocar ele cinza, pronto. Então veja que o parágrafo está bem bagunçado. Eu vou selecionar o parágrafo, certo? E utilizar a ferramenta que é essa letrinha A aqui, com a borrachinha, limpar toda a formatação. Ao clicar aqui, ele vai limpar toda a formatação do texto. Então, nestas condições e nesta explicação, se vocês observarem agora, eu posso garantir, tá certo, que ele vai sim fazer a limpeza e vai mostrar aí no estilo de formatação padrão. Então, como diz a questão, tanto no PowerPoint quanto no Word, ele vai fazer sim a limpeza de toda a formatação. Ok? Bom, eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa e na sequência daremos continuidade à solução das questões do Microsoft Word para o concurso da Secretaria de Educação. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Bye, bye.